seguinte palestrante é o Dr. Paulo César Garcés Marins, aqui da Casa da USP. Obrigado. Bom dia a todos. Boa tarde, aliás, né? Prometo que serei breve, não em função do adiantado da hora. A professora Iris ainda tem que falar, vou ser o mais sucinto possível. Eu inicio naturalmente agradecendo o convite do professor Antônio Carlos, coordenador do evento, né, e especialmente a professora Iris, que fez o contato inicial que me permitiu aqui, a professora Beatriz também, e manifestar, não é, meu agradecimento, porque o Museu Paulista da USP, nesse momento, né, está envolvido com um projeto importante institucional, né, para catalogação e disponibilização de um segmento da nossa coleção de cartografia e, portanto, a possibilidade de estar aqui em contato consigo e, enfim, tomando ciência de projetos que estão em andamento e as interfaces possíveis são sempre uma oportunidade institucional realmente muito grande. Eu gostaria de agradecer em nome do próprio museu a possibilidade que vocês me permitiram de estar aqui, né? Lembrar também que esta coleção cartográfica, ela não é muito extensa em função do nosso acervo, O Museu Paulista da USP é conhecido nacionalmente como Museu do Ipiranga, que é o nosso apelido, que na verdade é quase o nosso nome, E ele é célebre certamente por outros tipos de tipologias de acervo que não cartografia propriamente dito, Esses são os especialistas que reconhecem no museu este acervo. Nós somos conhecidos, obviamente, por pinturas históricas, por esculturas de gênero histórico do século XIX, mobiliário, coleções de objetos ligados ao universo doméstico, mas pouco a documentação textual, que é imensa no museu, Nós temos fundos privados muito relevantes desde o século XIX e, claro, uma coleção cartográfica substancial para a cidade, De alguma maneira, a dimensão que esta coleção cartográfica tem hoje no Museu Paulista diz respeito à especialização que o museu sofreu no ano de 1989, quando ele se tornou estritamente um museu de história e não mais um museu de diversas especialidades científicas, que foi, na verdade, a sua origem, O Museu Paulista se constituiu inicialmente como um museu predominantemente de história natural. Houve várias outras seções que se desprenderam do museu: zoologia, botânica, mineralogia, e finalmente em 89, entre os segmentos que saíram, como arqueologia e etnologia, estava também a área de geografia do museu, que foi desativada, Então houve a perda dos docentes da área de geografia no museu e a cartografia sofreu um período de pouco tratamento, por conta da ausência de especialistas, e recentemente nós procuramos, enfim, enfrentar a necessidade de dar uma visibilidade a essas coleções, porque são realmente importantes, sobretudo para o processo de ocupação da cidade de São Paulo e dos municípios do interior do estado, e iniciamos então a catalogação de uma dessas coleções, Nós temos basicamente 3 grandes acervos cartográficos no Museu Paulista. O primeiro deles é o acervo da biblioteca, que foi formado sobretudo na gestão de Afonso Descragnol-Tonnet, que foi o nosso diretor entre 17 e 45, e que reuniu uma cartografia original de São Paulo do século XIX, bem como diversos facsímiles que ele encomendou em arquivos na Península Ibérica, sobretudo, em Portugal e na Espanha, que pudesse documentar a formação da Capitania de São Vicente, depois Capitania de São Paulo das Minas e seus desdobramentos. Havia, inclusive, uma sala no Museu Paulista, durante a gestão de Tonnet, voltada especificamente à cartografia, e à formação do território a partir da Capitania de São Paulo. Portanto, essa documentação é uma documentação importante, porque está atrelado a um processo de interpretação da história do Brasil a partir do papel decisivo dos paulistas na configuração do território colonial. Isto era a maneira pela qual o Instituto Histórico e Geográfico pensava a formação do território brasileiro, sobretudo a importância dos paulistas nesse processo, e esta coleção está ligada, portanto, a essa forma de concepção do Estado, da nação e do próprio limite territorial do Brasil. É importante lembrar também que algumas dessas cópias hoje se tornaram fundamentais porque os originais foram sendo perdidos com o passar do tempo, sobretudo nas coleções
do Rio de Janeiro, que sofreram ataques, não é, de roubos nos últimos tempos, e a coleção do museu, embora neste segmento, né, da biblioteca seja feita de facsímiles, se tornaram documentos realmente importantes, né? Também pelas alterações que esses facsímiles importam, portanto eles não são exatamente facsímiles, né? Nós tivemos uma apresentação aqui na quarta-feira que mostra como Toné comandava determinadas alterações na cartografia, como ele também comandava na pintura histórica, no sentido de dar maior destaque a São Paulo. Portanto, é um universo imenso, né, de reflexão que se abre sobre esse estudo e que ainda está por se fazer. As duas últimas coleções que estão listadas aqui na tela são duas coleções que seguem exatamente um perfil muito peculiar do Museu Paulista. São coleções privadas de cartografia, de documentos cartográficos num sentido bem extenso, no lato da palavra, não é? Celso Neves era o nome de um cidadão paulistano que era dono de uma imobiliária na cidade de São Paulo, na Zona Leste, e ele legou ao museu um fundo privado, na verdade, de 1.200 plantas de loteamentos de solo e plantas da cidade de São Paulo, não é? Mapas do estado de São Paulo, inclusive, que ele utilizava para o exercício da sua profissão, que era vender imóveis, não é? A Zona Leste de São Paulo, todos que são de São Paulo sabem bem, né? Foi uma área de expansão imobiliária enorme aqui no século XX, e o negócio imobiliário, sobretudo o papel das imobiliárias, é um aspecto que ainda está também por se fazer do ponto de vista da busca de acervos, não é? Isto é algo que nós vamos enfrentar nos próximos anos como prioridade, justamente a localização de outros conjuntos como esses, não é? Por quê? Porque eles são surpreendentemente, para quem os conhece, completos, porque são plantas surgidas de loteadores dos mais diferentes que o agente imobiliário recolhia, não é, para o seu exercício profissional, ou seja, são profissionais fundamentais porque o exercício profissional gerou esta coleção que se tornou um fundo e que organiza, não é, que sistematiza, na verdade, a partir de uma empresa, não é, uma imobiliária, uma coleção de documentos que estaria totalmente disperso, não é? E a mesma característica se aplica à coleção que eu vou procurar detalhar aqui hoje, que é a coleção João Batista de Campos Aguirre, que é a nossa maior coleção de documentos cartográficos, não é? Ela diz respeito ao nome de um célebre advogado de questões fundiárias na cidade de São Paulo, não é? Que era este senhor, né, cujo nome, que dá nome à coleção, e que se especializou, era o maior especialista em questões de limite de terras e de tensões com relações à propriedade de terras da cidade de São Paulo, né? E ele reuniu ao longo da vida dele a documentação que permitia com que ele desse pareceres sobre questões de limite de terra e de propriedade de terra. Esta coleção ela está sendo acionada, não é, em função de um projeto temático da FAPESP, que é coordenado pela professora Ana Lúcia Duarte Lana da FAUSP e que prevê a catalogação, a digitalização e disponibilização em banco de dados, cujos recursos financeiros e humanos advêm deste projeto, não é? Nesse sentido, também é importante lembrar que essas parcerias, é o caso do Arquivo Histórico Municipal, como já foi apontado aqui, com a universidade, com as agências de fomento, é fundamental, porque os órgãos de preservação patrimonial são órgãos que têm tido uma depauperação do seu quadro funcional, não é? Então, essas parcerias são decisivas para que nós possamos catalogar e, sobretudo, qualificar essas coleções, não é? A equipe é composta por mim e por Shirley Ribeiro Soares, que somos supervisores dessa catalogação, Lígia Araque, Michele Castanheira e Danilo Cardoso, que são os estagiários ligados à catalogação e bolsistas, FAPESP, Ana Carla Luiz, responsável pela digitalização, e Tiago Malakovski, pelo tratamento das imagens. A origem do acervo, né? Portanto, já adiantei, João Batista de Campos Aguirre era especializado, portanto, em questões de limites de terras. Ele teve essas duas empresas, não é? Aguirre e Companhia Informação Aguirre, que servia, portanto, à prestação de serviço, não é? Mediante solicitação e contrato, não é? De fornecimento de informações com relação à negociação de terras e informações ligadas à propriedade fundiária urbana e rural. Há muitos
muitas plantas e mapas relativas ao interior do estado de São Paulo, como já disse, mas aquilo que está sendo, sobretudo, de importância para o projeto temático é a cidade de São Paulo, né? Na medida em que o projeto temático procura focalizar a participação de estrangeiros na construção da cidade, e uma das linhas deste projeto temático diz respeito ao território da cidade, né? O acervo é muito maior do que a coleção cartográfica propriamente dita. Existe um fichário com inscrições manuscritas, subdivididas em séries temáticas. São fichas de propriedades por nome de logradouro, propriedade por nome de proprietário, propriedades por bairros, fichas necrológicas, isto é, com recortes de necrológicos publicados em jornais, tombamentos de terras do século XIX, registros paroquiais, sesmarias e diversos. O montante dessas fichas está em torno de 300 mil unidades, não é, de fichas manuscritas. Esse acervo de fichas é um arquivo ímpar no país, porque o que significa isto, não é? A Guirra copiou pessoalmente todas as referências de negociação de terras e registro de terras em todos os cartórios judiciais e extrajudiciais da cidade de São Paulo ao longo da sua vida profissional. Salvo em caso de extravio de fichas, todos os imóveis negociados na cidade ou referenciados entre 1780 e 1950 encontram-se mencionados neste fichário. Portanto, ele é de um gigantismo impressionante, sobretudo se nós levarmos em conta que a cidade de São Paulo é a cidade que teve o maior surto demográfico na América Latina entre o século XIX e o século XX, né? Já foi apontado aqui pela professora Beatriz que a cidade de São Paulo tinha quantos imóveis, Bia? 1.200 na décima de 1809, isto é, a cidade era realmente muito pequena. No censo de 1872 era a 10ª capital brasileira, estava atrás de Cuiabá, de São Luís, de várias outras, e na virada do século XX ela já era a segunda maior cidade do Brasil, e no ano de 1954 ela ultrapassou o Rio de Janeiro, né? Isto é, nenhuma das outras grandes capitais da América Latina, seja o Rio, Buenos Aires, Cidade do México, Havana, enfim, tinham esta condição tão minúscula, não é? Portanto, o negócio da terra em São Paulo é certamente uma questão central para a compreensão dos destinos desta cidade, deste porte, hoje em dia, nos últimos 150 anos, e este arquivo, portanto, é um arquivo privilegiado, não é? Há também livros índices de dados recuperados em cartório. Ele copiou todos os livros de notários da cidade de São Paulo, autos e plantas de juízes comissários e cópias de patrimônio imobiliário do Estado, porque ele tinha acesso livre aos cartórios e aos registros públicos em geral, né? Folhetos sobre questões judiciais do Tribunal de Justiça e, sobretudo, aquilo que nos interessa aqui, que é o acervo cartográfico com 1.836 mapas e plantas e algumas tipologias menores, né? A catalogação básica, não é? Já foi realizada a catalogação sumária das 1.836 unidades da coleção cartográfica. É importante lembrar que o Museu Paulista investiu nos últimos 20 anos, sobretudo na catalogação do seu acervo iconográfico, mas não do acervo cartográfico. O acervo de fotografias, que teve um crescimento exponencial, e a coleção de gravuras, desenhos e, sobretudo, a coleção de pinturas do museu, que é muito importante para a história do imaginário nacional, não é? Mas a coleção de cartografia estava referenciada minimamente, e agora o projeto tem tido condições, não é, de viabilizar o tratamento integral dessa coleção e a sua disponibilização. As tipologias, não é, que nós seguimos as referências do IBGE e do Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo, são mapas, cartas, plantas e ilustrações, que se desdobram, não é, em mapas viários, mapas políticos, geomorfológicos, cartas articuladas urbanas, como é o caso da Sara Brasil, não é, que nós temos 6 cópias no Museu Paulista, não é uma raridade total, né? Plantas de propriedades e de parcelamento de solo, que são o grosso da coleção, não é? Seja ela ligada à divisão de herança ou a loteamentos. Eu vou passar rapidamente alguns exemplos, não é? Esta é a planta de um loteamento que foi sem nunca ter sido aqui na cidade de São Paulo, não é? Que é o loteamento de Paraisópolis. Nesse lugar se encontra hoje a segunda maior favela da cidade de São Paulo, nas imediações da Avenida Giovanni Gronchi, e esse é o plano original de divisão da propriedade e de loteamento. É importante referenciar, por exemplo, que esses lotes foram todos negociados, não ocupados, e depois a favela se sobrepôs
aos lotes não erguidos, que eram a quase totalidade, não é? E vocês imaginam, enfim, o tipo de problema que isto dá na cidade de São Paulo. Esse é um exemplo entre tantos, não é? A segunda maior favela, localizada em cima de um loteamento que existe regularmente na prefeitura. Os antigos proprietários continuam pagando IPTU, no sentido de tentar resgatar o teor financeiro do que foi investido num processo de indenização contra a prefeitura, enfim, um caos jurídico, né? E eu tomei este exemplo especificamente para apontar uma característica da coleção Aguirre até o presente momento. A maior parte das pessoas que consultam o arquivo Aguirre até hoje ainda são de advogados, né? Embora esta coleção tenha um potencial para a história urbana absolutamente fantástico, para a história econômica, para a história demográfica, a questão de terra na cidade é tão fundamental, né, para o capital urbano, a produção do espaço urbano, que este ainda é o nosso público mais frequente, né? E o projeto justamente procura criar bases informatizadas para que isso se dilate, sobretudo para o público acadêmico, né, que é aquele a qual o museu está diretamente ligado na medida que pertence à USP, né? Há plantas de diversos formatos e tipologias, não é? Esse é um blueprint, não é? Existe uma coleção imensa de cópias. Na verdade, o acervo Aguirre ele é basicamente todo composto de cópias, não é? Não de documentos originais. E, não obstante, essas cópias são incríveis. Por quê? Porque elas estão todas disponíveis ali, não é? São cópias que ele retirou dos processos judiciais, dos registros imobiliários, dos notários de contratos, ou seja, tudo que está disperso em todos os cartórios, ele conseguiu cópias, né? Que são cópias mecânicas ou algumas cópias feitas com nanquim, né? Aplicadas em vegetal sobre a original e chupadas, não é como a gente fala. Enfim, a coleção realmente é incrível, não é? Porque ela é uma síntese privada das coleções públicas, não é? De parcelamento de solo, enfim, e vários outros. Todos os mapas impressos da cidade e do estado estão na coleção, não é? Os comerciais, aqueles que foram gerados pelas companhias de infraestrutura, como a Companhia Cantareira de Águas e Esgotos, Light, todos, não é? O arquivo é fenomenal, não é? Com divisão de quadra-lote, nesse caso aqui apenas são as quadras, mas há vários com lotes, como foi o anterior, né? Essa é uma planta do Bom Retiro, de cadastro de prédios servidos por esgoto, na repartição técnica de águas e esgotos, o que permite também a recuperação lote a lote para pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Esta planta, por exemplo, foi utilizada num dos mestrados do projeto temático Estrangeiros, São Paulo os Estrangeiros da Construção da Cidade, tentando justamente entender a presença de estrangeiros na produção do espaço urbano do Bom Retiro, seja na sua horizontalidade, seja depois nas reformas e verticalização daquilo que já existia. Uma participação imensa de imigrantes italianos e portugueses no início, com posteriormente a chegada de muitos judeus ashkenazi e gregos também naquela região, né? O Bom Retiro é uma síntese da imigração da cidade, são vários grupos, não é? A precisão é muito grande, não é, para quem quer chegar inclusive à informação do proprietário, porque há a numeração do imóvel, há inclusive a ramificação do encanamento, enfim, as plantas são de diversas naturezas e, sobretudo, permitindo abordagens das mais complexas, né? Essa é uma ilustração feita sem escala, não é, à mão, de uma propriedade na região leste da cidade, na Freguesia do Brás, a Chácara da Invernada, e como essa há centenas, né, na coleção. Negativos também impressos, não é, de reproduções que ele realizou, positivos e negativos, inclusive. Né, esse é um exemplo de duas tipologias, não é, que existem no próprio acervo e que nós mantemos, não é, era a situação original. O estado atual, não é, eu também estou aqui informando um processo que está em andamento, não é? A primeira fase efetuada indica a catalogação sumária, portanto, todas as fichas estão abertas e os dados básicos que nós vamos ver aqui a seguir estão também já disponíveis, né? Mediante a extração de informações explicitadas nos próprios documentos, né? Nós temos 4 fichas básicas, não é, que são preenchidas com a catalogação sumária.
e aguardando a segunda fase, que nós vamos ver a seguir, que diz respeito, sobretudo, à aplicação de keywords, né, de palavras-chave e de qualificadores dessas plantas a partir da pesquisa científica. Esse é um dos primeiros bancos, na verdade, né, da cidade de São Paulo, né? O Banco do Museu Paulista já tinha sido acionado nos anos 90, não é? Ele tem sofrido alterações sucessivas, né? E é um banco, sobretudo, também complexo para a quantidade de pessoas que nós dispomos para preencher, né? Então, nós, necessariamente, sendo parte da universidade, contamos com o apoio da universidade, sobretudo com os órgãos de fomento, para dar conta, não é, desta enormidade de plantas que, no total de Celso Neves, que ainda não está em tratamento, e a guirra são mais de 3.000, né? O que para nós é muito, né? Para um arquivo nacional, para um arquivo estadual não é, mas para nós é, né? A próxima etapa diz respeito à catalogação específica e aplicação dos descritores, né, em palavra-chave, e, sobretudo, há uma dimensão que é fundamental para nós, que é como associar esses descritores a bases mais elásticas, não é? Nós estamos, neste momento, também a professora Solange Ferraz de Lima é responsável por isso, estudando a migração da nossa base, né, para MySQL, para situações de acesso mais livre, não é? E, sobretudo, pensando em fronteiras, não é, como a web semântica, que eu, francamente, não é... Eu consigo entender exatamente na prática, né? Mas, enfim, essa é a parte dela, mas nós estamos tentando criar níveis de intersecção com os consulentes, não é? No museu, ou quando isso migrar para a web, na medida em que a base possa ser qualificada de uma maneira muito mais rica, não é? Os próprios bancos de artigos científicos estão sendo colocados nessa perspectiva, não é? Isto é, que promovam uma interação, e no caso de um museu, isso é sempre muito complicado. Acho que todos aqui têm essa experiência. As pessoas enxergam e praticam, e eu digo isso a partir do corpo funcional também, como uma instituição que fornece informação, mas dificilmente uma instituição que recebe informação, né? E, não obstante, a nossa inscrição universitária obriga isso. Nós precisamos pensar em fronteiras em que as nossas bases de dados sejam capilares, não é? Isto é, elas consigam trazer, não é, serem irrigadas pela comunidade de pesquisadores, não é, com certificação, com tudo, mas, enfim, que isso, de alguma maneira, não basta pegar uma tese e depositar na biblioteca, porque isso simplesmente não se agrega ao banco de dados, não é? E as coisas vão se tornando, de novo, acervos que precisariam ser tratados. Então, isso se tornou um inferno, não é? E, ao mesmo tempo, hoje em dia, uma fronteira por conta das novas tecnologias, não é? Processo de digitalização foi realizado numa parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros, não é? Mediante a utilização da Hasselblad que eles possuem, não é? E que permitiu a reprodução integral destas plantas, não é? Elas foram separadas por dimensão, o que trouxe uma agilidade muito grande a essa reprodução, que normalmente é lentíssima, né? Confecção de legendas de identificação e cuidados com a fotografagem, que são aquelas que são as básicas, não é? no tratamento de imagens, não é? Escala de cores, legenda de identificação, planificação, né? Para evitar distorções, paralelismo, né? Na estativa, enfim, são os procedimentos tradicionais. A captação foi feita em 300 ppi, não é? Dimensões para impressão 40 por 60 centímetros, que é normalmente aquilo que é a demanda que o museu recebe, 16 bits em canais de cor, né? Essa resolução, né, é uma resolução que resultou de uma consulta à comunidade, mas, sobretudo, o que é importante para nós é o suficiente para impressão em papel. Banners, por exemplo, perdem a informação, então necessariamente perdem a informação. Então não é necessário nós trabalharmos com categorias gigantescas, não é? Porque isso para nós é inviável, não é? A geração de arquivos prevê, não é, um formato em FFF em RAW, isso é convertido depois para o negativo digital, o RAW é descartado, e a matriz de geração da imagem em outros formatos, não é, que são disponibilizados normalmente, não é, que é o TIFF e o JPEG, que chegam ao público em geral, não é? Nós mantemos o negativo e disponibilizamos em segmentos mais leves para que isso possa entrar no banco de dados, porque ele não suporta, não é, arquivos muito pesados, e, ao mesmo tempo, a negociação de imagens, porque essas imagens também são fonte de renda para o museu, não é, além de tudo, não é? O tratamento de imagens, né, está sendo feito por profissionais especializados para evitar distorções, não é, e
enfim, a clarificação de informações sem que isso corrompa a relação entre o original e a reprodução, né? Isso é procurado dar o máximo possível. A planta de Paraisópolis, que já foi vista, não é? Ela chega a um detalhamento aqui na projeção de tela, não é? Que é bastante precisa, não é? Então, isto para nós é fundamental no sentido de que várias dessas plantas têm metade do tamanho desta mesa e elas não podem ser manipuladas, não é? Quer dizer, um dos grandes problemas de quem tem acervos cartográficos é evitar a manipulação, porque os papéis e os tecidos, os linhos, são muito frágeis, não é? Então, cada vez que se tira uma planta, se danifica o material. Isso foi feito décadas no museu, não é? Então, hoje, com as informações digitalizadas, isso vai poder ser eliminado, né? A consulta se dará, a não ser em casos excepcionais, apenas pela veia informatizada, né? Apontando algumas possibilidades importantes no âmbito do projeto temático, né? Um deles é realmente o perfilamento da participação de estrangeiros como loteadores na cidade, porque nós temos informações muito óbvias, não é? Do tipo Glatt, Notman, né? Mas Bouchard, mas existem realmente centenas de loteadores menores, né? E que compram chácaras e que dividem chácaras, e essas chácaras são divididas novamente, não é? É uma informação que não existe praticamente sistematizada, né? Na cidade nós não temos, e o Arquivo Aguirre permite isso justamente por ser uma síntese dos arquivos públicos, não é? Nós podemos fornecer para a comunidade a informação crua no museu, e o temático já sinaliza a potencialidade disso se desdobrar, né? Há vários pesquisadores, né? O temático termina daqui a 2 anos, e nós imaginamos que os resultados sejam realmente bastante inovadores, né? Há uma sinalização importante também para setores médios, né? Que também é um lapso, né? Sobretudo em que medida estrangeiros se inserem rapidamente nos setores médios da população, porque nós temos, grosso modo, a inserção no operariado, que é muito reduzido, na verdade, na cidade, né? Porque o parque industrial até os anos 50 ainda é pequeno, não é? Em relação à quantidade de estrangeiros, e as elites mais vencedoras. Os setores médios, justamente, nós temos pouca informação, e o temático tem focalizado esses setores médios com uma grande relevância, né? Isto é, há estrangeiros, imigrantes, sobretudo, muito além das fábricas, ou da Avenida Paulista, que são os 2 polos, né? Há também em curso, já como os preliminares, né? A revisão da especialização dos bairros, seja de setores sociais. Na minha pesquisa, por exemplo, que focaliza os Campos Elíseos, né, ele está longe de ter se comportado como um bairro de elite, não é, como tradicionalmente as pessoas se referem a ele, né, um bairro misto, bastante misto, né, e os dados da coleção, seja do ponto de vista cartográfico, seja do ponto de vista das fichas ou das conexões com o arquivo municipal, com a coleção de obras particulares, têm mostrado muitas possibilidades de revisão da historiografia da cidade, não é? Ou uma outra dimensão fundamental também, que é uma revisão da etnicidade, isto é, bairros que não são, e que na verdade nunca foram, quanto mais a documentação compulsada, nós estamos percebendo isso, né? Os bairros são bairros etnicamente sempre muito mistos, né? O que se mostra uma característica da cidade e mesmo talvez uma especificidade frente a outras experiências urbanas da imigração no Novo Mundo, né? Sobretudo em relação às cidades norte-americanas. E há também uma indicação, né, de um mapeamento dos profissionais ligados à produção de informações cartográficas, não é? Porque isso também nós não temos, não é? Quer dizer, a coleção, por ela ser muito horizontal, não é? Nós temos condições de recuperar, inclusive, o próprio exercício profissional dessas pessoas, né? Quem trabalhava para fazer esse tipo de registro, enfim, um conhecimento, na verdade, que para o museu é fundamental, de quem produz o artefato, não é? Quem produz a planta, não é? Que para nós também é um horizonte nebuloso, né? E, enfim, claro, né, prever que isso retorne ao banco, né, de novo, não é que isso apenas vai sair do acervo do museu, mas retorne, né? Isto se dará, esperamos, né, até o final do projeto, com a migração dos dados do nosso banco de dados para um banco de dados específico do temático, que já está em funcionamento e que permite o cruzamento de pesquisas e articulação de fontes mediante indexadores, não é?
e um projeto que é feito sob a coordenação da Solange Ferraz de Lima, que é docente do museu, minha colega. Como resultados esperados, nós também temos uma ampliação do público consulente habitual do Museu Paulista e desta coleção, como eu já mencionei a vocês, e acho que essa fala minha, que é muito rápida, permite vislumbrar que, claro, os advogados beneficiarão ainda mais dessa coleção com o banco de dados, não é? Mas, para os pesquisadores, o acesso imediato, não é, que o banco assegura a essas 1.836 plantas e ao know-how que isso gerará para a coleção Celso Neves, que tem mais 1.300 plantas, não é, isso se constituirá realmente numa base extremamente útil para a pesquisa acadêmica, né? A migração para a web, como eu já disse a vocês, também é um horizonte do museu, de todas as instituições praticamente, né? Nós estamos prevendo que isso se dê de uma maneira rápida, né? Através da reformatação do nosso sistema, e a articulação com referências textuais da coleção, né? A próxima etapa da coleção Aguirre será a digitalização das 300 mil fichas, né? Nós vamos ter que contar com apoio específico para esse trabalho, sobretudo a migração dessas informações. É uma caligrafia terrível, extremamente difícil a leitura, e ela implica necessariamente numa transcrição para uma base de dados que seja de acesso genérico, isto é, os campos têm que ser lidos e varridos automaticamente para recuperar as informações, além, é claro, de indexadores que permitam uma catalogação específica, além daquela que os pesquisadores possam vir a aplicar, né? Era isso que eu devia comunicar a vocês. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado.